Olá pessoal, quem vos fala é Caio César do podcast Ainda Resta uma Esperança. Nós temos a grata satisfação, o privilégio de estar conversando, um bate-papo com o Daniel. Daniel é policial militar e ele tem uma história maravilhosa, uma história de superação que ele vai compartilhar conosco neste momento. E Daniel, eu vou deixar para você se apresentar, tá ok? E a gente continua a nossa conversa. Olá, eu sou Daniel Dias, eu tenho 40 anos, sou estudante e policial militar, como ele falou. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história aí. Bacana. Ô Daniel, compartilha pra gente como que foi a sua infância, a sua adolescência e um pouco da sua juventude pra gente. Desde os 3 anos, eu e minha mãe moramos só nós dois em casa, né? Ele é divorciado, sou filho único. E quando chegou nos 17 anos, eu queria sustentar a minha casa. Resolvi procurar um emprego e a partir daí eu já consegui um emprego, já sustentei as contas da casa e sempre querendo melhorar. Ô Daniel, você estudava nesse período da adolescência? Sempre estudei em escola pública e em meio a essas dificuldades aí, eu queria sempre sustentar a minha família. E a partir dos 17 anos, eu arrumei emprego. E eu tinha um sonho de ser arquiteto. Mas pelas minhas condições, acaba que não, era tudo mais difícil. Eu decidi prestar um concurso para ter maior estabilidade e conseguir conquistar meus sonhos. E qual concurso que você escolheu para estar participando? Então, eu tentei da Polícia Civil e da PM, mais da PM especificamente, na época que saiu aquele filme. A PM é a Polícia Militar, né? Que saiu aquele filme Tropa de Elite. Aí eu fiquei fascinado com a polícia, eu falei, vou entrar na polícia. Então o filme Tropa de Elite que te inspirou. Foi. Bacana. Aí entrei, aí que eu fui começar a entender como é que funcionava a corporação, mas apaixonado com a corporação. Tanto que logo depois da minha formatura, que eu fui pro 13º Batalhão, eu já tinha esquecido aquele sonho de ser arquiteto. Mas já estava nos planos de fazer o concurso, de estudar vestibular. Tanto que eu passei no vestibular, comecei a arquitetura, mas eu fiquei cada vez mais apaixonado com a polícia. Eu falei, vou investir na polícia. Tá certo. Aí eu mudei de curso, fui para educação física. E nesse período também eu estava estudando para o curso sargento, CFS. Então eu passei no curso sargento, comecei o curso. E logo no começo do curso... Foi que ano que você fez o curso de sargento? 2014, 2015. Aí eu... Iniciou o curso de sargento da Polícia Militar. Isso. Aí eu comecei o curso e, como o curso é puxado, né? 6 dias de trabalhar, mais um de folga. Quando eu tirei esse dia de folga, eu fui numa festa de sair. E nessa festa, minha vida começou a mudar de forma impactante. Nessa festa, eu me senti, estava lá me divertindo, acabou que eu me senti tonto, perdi a consciência. O pessoal me socorreu pro UPA, da UPA eu vim para casa. Em casa eu passei mal de novo, mas aí só estava eu e minha mãe só em casa. Aí ela ficou desesperada, tanto que ela deitou no meu quarto de caso eu precisasse de ajuda. E ela viu que eu estava passando mal, ela acendeu a luz. Mas eu queria que apagasse, eu já não conseguia mais falar, né? Eu pedia por gesto, né? Sim. Ela foi vendo aquilo, ela foi desesperada.
ela pediu ajuda dos vizinhos, aí eles pediram uma viatura, aí eles me pegaram aí em casa, eles me pegaram eu estava tão vulnerável, tão mole, que eles tiveram que me carregar para a viatura. Eu não conseguia andar, não. Uhum. Aí me levaram para o hospital militar, aí lá eu fiz uma série de exames, mas eu precisava fazer mais um exame, que era ressonância. Então socorreu você para o hospital da Polícia Militar. Pastor, não tem isso, né? E lá eu fiz uma série de exames de sangue, até questão de envenenamento, eles investigaram, porque até então eles não sabiam que era AVC, não estavam procurando a causa daquele mal, né? E você estava consciente lá no hospital? Não. Eu não lembro de nada? Não, eu tinha perdido a consciência, estava sedado. Aí Ok. eles resolveram me entubar e fazer uma ressonância magnética. Sim. Aí essa ressonância era feita no Luxemburgo. Aí lá fizeram e mais exames, aí descobriu que era o AVC. Ah, sim. Mas ainda assim eles queriam para manter meus órgãos funcionando, eles queriam manter entubado, sedado entubado. Eu passei 25 dias em coma, nessa condição. 25 dias em coma. E minha mãe, a única pessoa assim, mais próxima ao lado da minha mãe, né? Ela sempre ouviu dos médicos que ele não vai sobreviver, ele vai ficar tetraplégico, ele vai ficar vegetando o resto da vida. E ela sempre firme, né? Então, no decorrer que você estava em coma, o diagnóstico que os médicos passaram para sua mãe, se caso você sobrevivesse, era qual mesmo? Ia ser tetraplégico ou ia ficar em estado vegetativo, que talvez eu não queria ficar assim o resto da vida, falar isso com ela, os médicos. Sim. E nas vésperas de tirar a sedação, eles falaram que talvez eu não iria sobreviver, né? Então todo mundo que estava lá para me visitar no dia, eles acabaram que deixou entrar como se fosse para despedir, achou que não ia sobreviver. Aí entrou umas 30 pessoas no dia, para me ver, segundo eles, a última vez com vida. Aí tirou a sedação. Então, eles já estavam esperando tirar a sedação e você... Eu não reagi a ponto de voltar à Que vida, situação, né? hein? E eu fui para a enfermaria, aí eu acordei. Abri os olhos, acordei, mas eu senti que a situação não estava normal, né? Porque as pessoas ao meu lado, todo mundo conversando, rindo, e eu sem poder me comunicar de jeito nenhum. Aí minha mente ficou meio confusa, aí os médicos foram me explicar o que estava acontecendo. Eu cheguei a ficar preso no meu próprio corpo. Eu só comunicava com os olhos, não conseguia falar, não conseguia mover, né? E como você recebeu essas informações do médico no momento? Qual foi a sua reação emocional ali no momento? Olha, foi um mistério de Deus, né? Porque uma pessoa que tinha uma vida tão ativa, eu costumava andar, pedalar, correr, nadar, e cair numa cama de hospital. E quando eu recebi essa informação, que eu estava preso no meu próprio corpo, eu cheguei a não acreditar. Acho que Deus interferiu na situação, porque as pessoas achavam que era uma encenação. Depois que eu fui começando a assimilar que era realidade. Porque se eu tivesse acreditado realmente, desde o início, eu tinha sofrido algum dano neurológico, né? Então você acredita que o psicológico também manda muito, né? Muito, o equilíbrio, muito, né? Muito, muito. Uhum. E a mente, essa questão a mente da gente, ela tem um poder sobre a gente que a gente não pode não acreditar, né? Que ela impede de fazer muitas coisas e quando você vê, na realidade, você consegue, mas sua mente não deixa você entender, né? Tá vendo, pessoal? Olha a lição que o Daniel está nos passando. Que a gente,
com a mente sã, pensamento positivo, nada pode nos barrar, nada pode nos barrar. E o que ele está falando para a gente é o que ele viveu, é a experiência de vida. O que ele está passando para nós, ele não leu em livros de conto de fadas, ele não leu livros de poesias, ele não leu livro de histórias, de fantasias. O que ele está passando para a gente é a realidade. É uma lição que nós podemos, né, pegar para nós e seguir em frente, que o desfecho, com certeza, é a vitória. E preste atenção na continuação do relato. Aí eu fiquei na enfermaria, aí era tudo mais reaprender tudo, né? Questão de tomar banho em pé, isso eu não podia fazer. Primeiro foi no leito, para mudar para uma cadeira, a pessoa tinha que me ajudar, porque eu não tinha força nenhuma, né? Então você não tinha movimento nos braços, nas pernas, só ficava deitado. Só quando me colocavam sentado, às vezes eu desequilibrava, ou o pescoço ficava movendo para cima e para baixo. O pessoal, para me dar banho, sofria muito. Eu sofria muito porque minha musculatura, meus ossos doíam muito. E sempre que eu sentava na cadeira, eu já começava a chorar. E eu só tinha essa forma de comunicar, que era rindo ou chorando. E também piscando. Que até depois de um tempo nós conseguimos desenvolver uma comunicação que a pessoa me perguntava, aí eu respondia, piscava uma vez, quis dizer sim. Se a pessoa perguntasse e dizer não, eu piscava duas. E os médicos, cada dia que ia te visitar, falava e reforçava com a sua mãe. Não há jeito para você, Daniel. Você vai continuar assim, não é verdade? Verdade. E a fé da minha mãe foi extremamente grande. Porque chegou uma situação, eu tenho uma tracossomia. Aí os médicos limpando, fazendo a regeneração, aí falaram com ela que ela não, para ela aprender, para quando chegar em casa ela fazer comigo, né? Ela não quis aprender, falou assim, meu filho não vai com esse negócio para casa não, e não vinha. Palavras sem poder, irmão. Amém, amém. Aí eu tinha uma discussão de eu ir para um hospital, para o outro, porque aquele hospital não oferecia tanta fisioterapia, fono, que era ideal para minha recuperação. Aí eu fui de lá, eu fui para o Paulo de Tarso, que lá tem um ginásio para fisioterapeuta. Aí eu tinha um contato melhor com a fisioterapia. Então aí você já passou para a fisioterapia, né, Daniel? E no outro hospital, no Paulo de Tarso, eu tinha mais contato com a fisioterapia, psicólogo, fonoaudiólogo. Aí minha recuperação deu um upgrade. E nessa época, Deus colocou no meu coração a ideia de escrever um livro para compartilhar minha história e assim ajudar outras pessoas, né? Aí eu pedi minha mãe um celular, eu ia anotando o que já tinha acontecido e o que estava acontecendo. Aí depois da aula eu aprofundei na história com mais detalhes. Mas aí você começou a escrever. Eu encarcerado. Você começou a escrever devido à evolução da fisioterapia, né? E me ajudou até a parte neurológica ocupar a mente para não ficar tendo nenhum tipo de pensamento negativo. Porque nessas horas é Deus para sustentar a gente e a gente ter esse lado espiritual mais forte, né? Porque é só Deus que consegue sustentar a gente nos momentos difíceis, nos momentos. E o título do livro é Encarcerado. Nem toda prisão possui grades. Esse título é bem significativo. Nem toda prisão possui grades, encarcerado. Ele remete ao meu diagnóstico, né? Porque eu sofria
síndrome do encarceramento. E essa síndrome, ela faz isso mesmo, a pessoa fica presa no próprio corpo. Entendi. E de lá eu fiquei em casa mais 6 meses, desintoxicando que fala. Sim. Aí eu voltei para o hospital de novo, por Sara Kubitschek. Aí lá eu fiquei mais um mês. E lá eu reaprendi a tomar banho sozinho, a trocar de roupa sozinho. Lá eu aprendi a questão do que eu tinha direito à isenção do veículo, que eu podia correr atrás disso. Aí a partir de lá que eu comecei a ir atrás da autoescola, como é que funcionava a questão da isenção. E minha recuperação foi só melhorando aos poucos, aí vou melhorando, né? E muita força de vontade, né? Querer vencer, né? Fisioterapia demais, até depois da minha alta definitiva, eu ainda fazia muita fisioterapia, fono. Hoje eu faço academia de musculação, faço crossfit, estou vendo um treino de equilíbrio. E assim, minha recuperação está infinitamente melhor do que na época que eu saí do hospital. Então, para quem falou que você iria ficar vegetando, hoje você faz musculação, crossfit, você faz caminhada. Então, é um milagre, né? De você estar aqui, né? Nossa, um milagre tanto da minha vida e da vida da minha mãe, porque ela passar por tudo isso sem ter nenhum dano. Minha mãe hoje ela faz musculação também, faz academia. E, Tá sempre alegre também. ô Daniel, qual a maior lição que você obteve nesse translado aí que você passou? Ó, até quando eu sofri AVC, eu achava que o mundo girava ao meu redor, né? Tanto que eu tinha meus objetivos, meus sonhos, e assim, esquecia de deixar Deus de lado. Às vezes ia na missa, mas não tinha aquele compromisso com Deus, né? E depois disso eu vi que se não fosse Ele na minha vida, nada disso seria possível, né? Mas eu aprendi da forma mais difícil, né? Uma forma mais difícil. E a pessoa que não está passando por tanta dificuldade e mesmo assim se afasta de Deus, uma hora ela pode ser atraída de outra forma. Ô Daniel, você é jovem, né? Você é jovem e saudável, né? Está na fase de atividade física. E com a sua experiência que você passou, qual mensagem você passa para os adolescentes, para os jovens hoje? Porque muitos jovens, muitos adolescentes escutam, né, de várias pessoas que essa juventude não tem jeito, essa juventude é zen, essa juventude é Nutella. E eu, particularmente, eu prego que ainda resta uma esperança. Independente de qualquer situação que a pessoa esteja passando, enquanto há vida no corpo, há uma esperança, ainda resta uma esperança. E qual é essa mensagem que você passa para as crianças que também irão te assistir, para os adolescentes, para os jovens? Então, a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria, né? Então, eu acho que a pessoa quando é jovem não dá muita ideia para o que as pessoas mais velhas falam. Tipo, orientando para seguir um caminho, ou ir para a igreja, ou fazer um concurso. E a pessoa, ela tem aquele pensamento firme e acaba não dando ideia. Eu acho que o pensamento, a multidão de conselhos nas pessoas mais velhas, são mais experientes, elas podem ajudar muita gente a seguir em frente. Ou seja, ir para a igreja, fazer um concurso, ter um futuro melhor. Mas às vezes você
você está pensando só nas companhias, nas ideias ali, e são pessoas que não vão contribuir muito para a nossa vida, para o nosso futuro, né? Então a mensagem é para que as pessoas se valorizem, né? Porque a vida só tem uma, né? Não é verdade? É. E, ô Daniel, você falou que é policial militar, como ficou a sua situação na polícia militar? Então, em 2017, fui reformado, fui aposentado, e depois disso minha vida, assim, foi difícil no começo, que eu pensava muito na polícia, estava muito apaixonado, mas depois eu vi que tem um além, né, uma vida. Me aproximei mais de Deus, da minha mãe, e minha visão ampliou muito mais, né? Essa questão de Deus está fazendo muita diferença na minha vida, porque é isso que me sustenta todo dia para acordar, fazer minhas atividades, ter minha determinação, minha disciplina de fazer as atividades. O objetivo desse trabalho, do nosso trabalho, nosso porque você também faz parte dele. Você também faz parte. Você é um dos fatores mais importantes desse projeto Ainda Resta Esperança. Porque você tem a oportunidade de estar assistindo e você também pode estar compartilhando. Você pode estar multiplicando essas experiências para seus parentes, para seus amigos. E o mais importante é para que nós possamos sair da bolha. Como o Daniel falou aqui e reforçou bastante, e da experiência de vida dele. Fora da bolha tem um mundo que você pode alcançar ele. E enquanto há vida, há esperança. Ô Daniel, agora eu te faço uma pergunta no que você acredita. A fé é sensacional, principalmente para mim, para minha recuperação e para todos que estão passando por um momento. Porque ela te ajuda a enxergar muito além do que seus olhos podem ver, né? Porque a pessoa, às vezes eu designado a ter uma situação de cadeira de roda, e hoje eu estou fazendo musculação, fazendo crossfit, amanhã eu tô correndo, então a mente da gente às vezes aprisiona, como meu livro Encarcerado, nem toda prisão possui graça. Até a mente da gente pode ser uma prisão. E a fé ajuda a pessoa a ver muito além do que você pode enxergar. Às vezes você tem um objetivo, você julga que é inalcançável, às vezes a fé te ajuda nisso. Você, vou alcançar. Será que eu vou conseguir? Vou conseguir. Bom, pessoal, a Bíblia relata que a fé sem obras, ela é morta. E a fé, pessoal, é você acreditar no que você não está vendo. O Daniel, ele teve vários relatos, né, de profissionais que estudou, né, na área da medicina, pessoas conhecedoras, né, da medicina, que passou para o Daniel, né, passou para a mãe dele, que não teria jeito, ele iria ficar vegetando. Se ele sobrevivesse, ele iria ficar vegetando. Mas o Daniel, a mãe dele, acreditou em algo que ele estava em coma ainda. Então, ela acreditou, ela viu ele já recuperando, ele vivo. Ela acreditou numa coisa que ela não estava vendo naquele momento, mas que ela iria receber. Isso é fé. A fé com obras. Então, que nós possamos seguir esse exemplo de Daniel, esse exemplo. E não se esqueça, ainda resta uma esperança. E você que está desacreditado, você que acha que não tem jeito, tome o Daniel, a vida do Daniel, como exemplo.
porque para tudo, para toda ocasião, há uma solução. Não existe nada que não existe soluções. E principalmente alinhado e firmado na fé. Ô Daniel, quero te agradecer pelo privilégio de você nos receber e compartilhar essa maravilhosa história e que você continue firmado na fé, que a fé ela é inabalável. E que você possa, sim, ser um multiplicador de boas novas, como você está sendo. Tá ok? Muito obrigado. Essa minha história, que ajude, tomara que ajude muitas pessoas passando por um momento difícil. E foi um prazer estar aqui com você, com o Cássio. Valeu. Amém. Deus abençoe.